A porta inicial do reino de Deus chama-se arrependimento. E o caminho do verdadeiro cristão chama-se santificação. Ser cristão é o grande privilégio que o Senhor concede aos homens. E ninguém é cristão porque diz ser, mas somente se for semelhante a Cristo. Todo verdadeiro cristão é uma nova criatura, nasceu de novo, é dirigido pelo Espírito Santo e tem uma trajetória de vida semelhante a de Jesus. Os cristãos atuais e de todas as eras elogiam muito o apóstolo Paulo. Por que então não fazem o que ele pede na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ninguém é tentado acima do que pode suportar. Por que então você pecou? Porque você quis. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. O atributo de Deus mais mencionado nas Escrituras não é o amor, mas a santidade. E a ira de Deus é mencionada mais de 600 vezes nas Sagradas Escrituras. Você daria a vida pelos seus amigos? Não? Pois este é o mandamento do Senhor que Ele dá a todos os que são seus, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. Você é perseguido, marginalizado ou sofre porque é um cristão por causa de sua fé em Cristo? Não? Então você não é um verdadeiro cristão. O Senhor aprovaria totalmente pelo menos um dia de sua vida como cristão? Com que autoridade você pede a Deus o melhor se você não dá a Ele o seu melhor? Quanto tempo você gasta com Deus por dia? Em oração e lendo e meditando na sua palavra. Nada ou muito pouco? Então saiba que é por isso que você não cresce espiritualmente. O Deus que você diz servir e adorar é um Deus pessoal e que, portanto, ama, é compassivo, misericordioso, bondoso, mas também severo, justo, se ira, disciplina, corrige, pune e odeia? Não? Então não é ao verdadeiro Deus que você serve e adora. Se você não medita na palavra de Deus diariamente, até a sua oração é abominável para Deus. Provérbios 28, 9. Você ouve e obedece à voz do Senhor? Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, diz: As minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu as ouço, e elas me seguem. Você, que se diz cristão, é odiado pelo mundo? Não? Então você não é um verdadeiro cristão.
Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 18 e 19, diz: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, ele odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. O cristianismo e o mundo são inimigos mortais. É impossível um verdadeiro cristão amar o mundo e o mundo amar um verdadeiro discípulo de Cristo. Por que então que a imensa maioria das igrejas atuais seguem os padrões do mundo? Porque não são verdadeiras igrejas cristãs. Têm o nome de cristãs, mas na realidade são empresas e organizações humanas que visam a honra e a glória do homem e nunca a de Cristo e de seu Evangelho. Você é um servo de Cristo? Sim? Então, depois que você fizer tudo quanto Ele mandar, diga: sou servo inútil, porque fiz somente o que devia fazer. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 10. A você que se diz cristão, as suas obras são boas e glorificam o Pai que está nos céus? As suas obras são boas e glorificam o Pai que está nos céus? Evangelho de Mateus 5,16. Você chora quando peca, quando ofende a Deus. Você tem medo de entristecer ao Espírito Santo e que ele se afaste de você? Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Salmo 51, 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Você que se diz cristão, tem sociedade, aliança ou comunhão com incrédulos ou ímpios? Você é louvado, exaltado e bem visto por eles? Sim? Então se preocupe e muito, porque você está em perigo de morte. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 26, Jesus diz: Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Por que você, que se diz cristão, insiste em dizer que segue o mundo, as riquezas, os prazeres da carne, ao mesmo tempo que a Deus? Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, diz: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se desprezará a um e dedicará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou riquezas. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. E a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 22, diz: Fugi da prostituição e dos desejos da mocidade.
Você tem uma paixão verdadeira e crescente a cada dia para agradar a Deus sempre mais com seus pensamentos, palavras e atitudes? Não? Então você não é um verdadeiro cristão e não nasceu de novo. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E a carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 15, diz que o que importa para Cristo é ser uma nova criatura. A força e o poder de um verdadeiro cristão não procede do mundo, mas da cruz de Cristo. Somente quando a igreja renuncia ao poder do mundo, ela recebe o verdadeiro poder de Deus. Somente quando ela perde sua própria vida neste mundo, ela se achará em Deus. O escândalo da cruz, o verdadeiro evangelho de Jesus, é o poder de Deus para salvar, curar, expulsar demônios e redimir as almas do poder do pecado. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os salvos é o poder de Deus. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 22 ao 24 diz: os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Para os chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O Evangelho, a mensagem da cruz, nunca pode ser acomodado ou conformado à filosofia, sociologia, psicologia, à ciência ou a qualquer outra forma de sabedoria humana. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Gálatas, capítulo 6, versículo 14 diz: longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O Brasil está saturado de mundanismo e vazio de cristianismo bíblico. Os cristãos atuais têm fome e sede de riqueza, mas não de justiça. O cristianismo de hoje espera em Cristo somente para esta vida. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19 diz: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A grande maioria dos que se dizem cristãos atualmente não são perseguidos, mas perseguem os verdadeiros discípulos de Cristo.
Nunca em toda a história do cristianismo a igreja foi tão mundana e corrupta como nos dias atuais. E assim como Israel no deserto, o atual povo de Deus vive uma terrível idolatria e caminha direto para ser objeto da ira eterna de Deus no inferno. Todo cristão que busca satisfação, prazer ou ajuda nas coisas deste mundo torna-se idólatra. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 9, Jesus, orando pelos seus ao Pai, disse: Eu oro por eles, não oro pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Por que então que a imensa maioria dos que se dizem cristãos são tão ímpios como qualquer homem do mundo? Será que o Pai não ouviu a oração de Jesus? É claro que sim. Porém, essa imensa maioria que se diz cristã não passa de mundanos e nunca foram e nem são verdadeiros discípulos de Cristo. E o Senhor não orou pelo mundo, mas somente pelos seus. Evangelho de João 17, 9 diz: Não oro pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Jesus que você adora nasceu numa estrebaria, cresceu numa minúscula cidade de Israel, foi carpinteiro, ensinou que a riqueza de qualquer um não consiste nos bens que ele tem e morreu como maldito em seu lugar? A riqueza e a vida de um verdadeiro discípulo de Jesus não consiste nas coisas deste mundo. Apocalipse, capítulo 21, do versículo 4 ao 6, diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Amém e amém.